A gente entrega. Você precisa botar a mão na sarará. Botei a mão e depois continuei. Dá a mão no botão. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador e hoje a gente tá aqui com… Tcharam! Gabriela Bailas, ela! Bailando. A rainha da internet que desconstrói tudo. Gabriela Bailas é física, doutorado em física, pós-doutorando em física. Bailando Rainha na da física. física. Bibi, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui. Que bom, a gente tá muito feliz. Bibi veio diretamente do Japão. Só pra cá, tá? Suportem. Rio de Janeiro. Mentira. Mas tudo bem. Suportem. Bibi, se apresenta, conta um pouquinho da sua história. Você é uma mulher extraordinária que do Rio Grande do Sul foi pra Paris, foi pro Japão, tá dominando o mundo e tá aí fazendo um papel incrível, muito importante nessa luta da desconstrução de fake news. Digamos Com deboche, assim. né? Eu Com acho deboche, que é, Bia. Tem uma A gente ama pitada do debochada, deboche. né, Eu amiga? gosto de deboche. A gente escolhe a dedo as Nem debochadas. sei o que é deboche, gente. Escolhe os Ironia, dedos. não conheço. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, bem do interior, na verdade. E aí eu comecei a faculdade de física, porque eu achava muito legal. Na verdade, eu fiz técnica em eletrônica. Aí eu já entrei nesse mundo, assim, mais masculino, digamos assim, né? Porque não tem muita mulher. Sim. a gente Então, sabe. na eletrônica já, acho que nos 3 turnos devia ter mais de 200 homens, assim, sei lá, 3 mulheres. É pouquíssima gente. Hoje em dia eu não sei, mas na época não tinha muita mulher, não. E aí, depois eu fui fazer física. E nessa faculdade de física, eu ganhei uma bolsa e fui morar em Portugal. Então, antes de morar na França, eu já tinha morado em Portugal por 2 anos. Aí eu fiz uma graduação sanduíche. Aí foi 2 anos no Brasil e 2 anos em Portugal. Aí eu voltei, fiz o mestrado no Brasil, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Uhum. E aí, depois que eu fui fazer o doutorado na França, numa cidade que chama Clermont-Ferrand. É umas 3 horas de Paris, mais ou menos. 1 hora de Lyon. Aí eu fiquei morando 3 anos lá. Aí, quando eu acabei meu doutorado na França, foi quando eu arrumei emprego no Japão. Que foi onde Você foi pra lá atrás de um emprego. porque através o pós-doutorado é um emprego, né? É como se fosse um estágio, assim, pra te aperfeiçoar na pesquisa. Então, ele não é um título. Tipo, eu não ganho um título de pós-doutora no final. Ah, não? Não, doutorado é o máximo, assim. Então, depois do doutorado, não tem mais nada. Tipo, chegou no topo Dá licença acadêmico. que ela tá acima do topo. E aí, depois licença. tu pode fazer, tipo, pós-doutorado de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depende do tempo, assim, que a pessoa quiser fazer. Mas existe, geralmente, uma certa idade ou um certo período que chega. Por exemplo, o pessoal, geralmente, até 7 anos após concluir o doutorado, pode fazer pós-doutorado. Depois já é muito tempo, já. Porque daí tu já vira muito experiente, assim. Aí o salário já teria que ser muito maior. Aí tu já tá muito… Sei lá, tu não pode ser moldado de certo jeito. Então, existe aí uns certos… No Brasil não tem muito isso, mas no exterior tem mais. Assim, até 35 anos ou até 7 anos após o doutorado. Mais ou menos isso. E aí você foi parar no Japão, conta. Fui parar no Japão, foi em 2018. Aí eu já moro lá há 3 anos, né? Então, em princípio, eu ia… Passou a pandemia no Japão. Mas no Japão, a pandemia acho que foi bem mais tranquila que aqui no Brasil, assim, não… Claro, teve casos de Covid e tal, mas foi muito mais light, eu acho, mais controlado. E não teve lockdown, assim, tão forte. A gente fez, acho que 1 mês, no máximo. Mas todo mundo lá tem que usar máscara. Sim. Não podia ficar saindo muito. Fazia home office. Mas eu acho… Fecharam bar, restaurante, um monte de coisa, assim. Não podia mais vender bebida alcoólica em restaurante. Para as pessoas não saírem de casa para beber. Então, A pessoa tá na pandemia, não pode nem beber. Bebe em casa, caralho. Então. É isso. É isso. E aí, na verdade, eu fui pra ficar 2 anos, né? Que era o tempo desse primeiro pós-doc, Aí depois eu arrumei outro pós-doc lá na universidade também de Tsukuba. Mas a ideia era ficar 2 anos.
Mas aí foi quando eu conheci meu marido, né? Daí, nesse Fofoca meio de tempo… Bibi. Nesse meio Casou tempo… com um japonês. Casei com um japonês, Aí a gente falou, então eu vou continuar… Porque assim, quando a gente começou a namorar, eu ia ter mais um tempo do pós-doc e depois o meu visto ia acabar. E aí eu não queria, tipo, ir embora, porque namorar à distância não é muito bom. Porra, e não ir lá no Japão e a pessoa no Brasil, né, caralho? Haja Não é a distância, é tipo… É muito. E eu também não queria, tipo, casar logo, assim… Pra pegar um visto, né? Tipo pra assim, pegar um visto. Porque eu sou muito, assim, dos meus princípios. Tipo, eu tenho que, sei lá, ter o meu emprego… Eu não sei, algumas coisas da minha cabeça, assim, que eu tenho que seguir determinadas coisas. E aí eu não queria, tipo… se eu casar agora e não tiver um emprego, eu vou ficar dependendo da pessoa. Aí depois, se não dá certo, tipo, eu já tô lá. Aí depois… casada. Porque assim, é mais difícil, eu acho, pra pessoa falar, vou divorciar aqui e vou embora. Pode ser pra algumas pessoas fáceis, mas eu acho que às vezes tem uns problemas psicológicos que a pessoa fica colocando na cabeça. E eu pensei, não, eu prefiro arrumar um emprego e aí continuar aqui por conta de um emprego. Aí eu consegui o outro pós-doc e fiquei lá. Aí depois, só que a gente casou, foi até rápido, assim, mas… eu não casei por visto, entendeu? Sim. Aí era isso que eu quis dizer. E aí, agora eu já tô lá uns 3 anos, acho uns 2 meses. E a ideia é a gente ficar um tempo mais no Japão e depois, tipo, se mudar pra outro lugar. Porque eu não quero continuar morando lá, assim, porque… é legal, assim, pra ficar um Sim. tempo, mas… É legal um rolê, mas viver, né? O cotidiano. eu acho que viver, criar filho, essas coisas, acho que no Japão é meio pesado, assim. Pelo menos a impressão que eu tenho é essa, assim. Porque é tudo muito controlado, muito Sim. regrado. Se tu tem uma criança numa escola, ela não pode fazer 1 milhão de coisas. Então, por exemplo, tu tem que usar o uniforme… As meninas todas têm que ter a mesma cor de cabelo, não pode pintar unha, não pode usar Gente, maquiagem, não pode Deu usar até brinco. tripar aqui no meu coração. Cor de cabelo? Como que eu ia fazer? Se eu não tiver, pinta? Não, então, se é o cabelo natural, tipo, alguns lugares aceitam, mas alguns lugares mandam pintar de preto. Polêmica. Não, sério mesmo. É Amamos bem polêmico. polêmica. Não, mas Rolou bastante polêmica com uma menina que ela era estrangeira, acho que tinha um cabelo meio loiro, assim, a escola queria que pintasse de preto pra ser padrão mesmo, todo mundo igual. É pesado. Tudo que a gente esquece é Pesado. diferente lá. Lá eles uniformizar. querem muito ser igual, assim. Sim, eles querem uniformizar, né? Como se fosse tudo… Não, tudo. Até a cor da, tipo, sutiã, calcinha. Teve uma polêmica também de uma escola que estavam verificando se não tem como. Se o sutiã… A Mostra cara essa dela. calcinha agora, na entrada E da se tiver escola. sem calcinha, caralho? Sem calcinha não deve poder. Pode sem calcinha? Amiga, deixa eu fiscalizar. É bizarro, né? É uma Show. cultura Não, muito diferente. não é Por mais que a todo. gente saiba que cada lugar tem uma cultura específica que a gente tem que lidar com isso, né? Tem um respeito, mas isso é muito assustador Tá, mas pra calma aí. gente. Fiscalização da calcinha de sutiã. Não, teve uma polêmica de uma escola que tava fazendo isso. Daí, meio que, acho que os pais se revoltaram e tal. Que bom. E aí, meio que… Graças a Deus que as pessoas se revoltam. Mas eu não sei, assim, tipo… Talvez algumas pessoas vão me criticar por falar isso, mas eu acho que se revolta um pouco, assim. Porque rola várias coisas lá. E aí, o pessoal fica tipo… é assim. É desse jeito, Sim. sabe? Porque eu não vejo qual o problema se uma pessoa… sei lá, quer pintar a unha. Qual o problema da pessoa ir pra escola com uma unha pintada? Um rabicó diferente, um tic-tac, sei lá. Não pode, tem que ser todo mundo padrãozinho, assim. E aí, por isso que eu acho meio complicado. Bibi vem ter filho aqui com a gente. Então, né? No Brasil também não tá o melhor dos lugares nesse momento, né? Mas é que, tipo, sei lá, se tu tem um filho e aí a criança já tem que aprender a sempre seguir milhões de coisas, ela nem consegue desenvolver Sei ela, né? Um pensamento crítico, ser Ou desobediente. se ela é uma pessoa criativa, uma habilidade Total. diferente, musical, ou maquiagem, ou pintura, a pessoa nem consegue se desenvolver direito porque tem que seguir aquele padrão lá. Aí as pessoas lá seguem bastante padrão. Se tu for ver, por exemplo, na rua, assim, tem gente que acha bonitinho, eu acho estranho. Que é um monte de adolescente sai, assim, sei lá, 6 meninos ou 6 meninas. E todos com a mesma roupa. Tipo, a mesma roupa. Ou então, pensa sei lá,
na Disney, assim. Lá tem Disney, né? O pessoal gosta muito. Aí eles vão pro parque. Aí não é assim, cada um escolhe um personagem aleatório pra usar alguma coisa. Não, eles são um grupo. Então, se um é a Minnie, o outro Todos. tem que ser o Mickey, que o outro tem que ser o Pateta, sei lá, todos tem que seguir aquele padrão de grupo, entendeu? Ou todo mundo é o mesmo personagem, porque eu acho que as pessoas não querem, sabe, ser diferente. Ou casais. É muito comum ver casal Então, casal uma vez eu vi. com a mesma roupa. É. Gente. Eu te mandei, não mandei? Acho que essa foto. Talvez. Eu tava no Cristo. E É aí, de muito repente, comum. chegou… né, enfim… as pessoas lá, e todas elas com a mesma roupa. Aham. Então, assim, a mulher de calça e camiseta, o cara de calça, camiseta e calça. E eu fui lá tirar uma foto com um casal que tava igual. Eu falei, mas por que vocês estão iguais, gente? Só pra saber, assim, né? Ah, não, se a gente se perder, a gente vai conseguir se achar, porque é só eu falar. Aí quem falou foi uma outra pessoa, né? Tipo, porque eles não falavam minha língua. É porque eles vão se achar, porque é só falar assim, Eles estão com eram essa japoneses. roupa. Eram. E aí, a gente tá com essa roupa aqui, então é só achar quem tá com essa roupa. E não era uma roupa, tipo, preta, né? São, tipo, uns trecos uns calafabéticos, assim, se eu posso dizer. Era, tipo, era uma roupa rosa com folhas verdes e um negócio amarelo. Eu vou te mandar a foto pra você ver. Mas É muito lá fofo. eles se vestem. É muito comum ver casal com a mesma roupa, tipo de macacão ou de calça X e blusa. Não sei, eu e o Hiro, a gente não se veste igual. Vocês não se vestem igual? Não, às vezes. Vai chegar o Hiro aqui de oncinha Vai no chegar. estúdio pra Não, buscar a Bibi. teve até uma vez que ele falou: ai, vamos comprar 2 camisetas iguais pra ser japonesa aqui. Aí eu falei, não, deixa pra lá. É, melhor não, vamos ficar… Ai, que rola mãe e filha, igualzinha, Sim, a pra gente gosta. família. Mas acho que é diferente, assim, É. mãe e filha. Mas família, tem É, família que se tá. veste toda igual. Não, mas é uma fofinho. coisa, amiga, pontual, não é a vida inteira. Então, mas eu conheço uma família que se veste a vida inteira. Tá. Ô, Bibi, agora me conta paralelamente a essa carreira acadêmica, meteórica, né, que foi parar no Japão, super próspera e e grandes realizações. Bibi é uma youtuber maravilhosa. Então conta um pouquinho da onde surgiu, por que você começou a fazer, qual foi todo esse seu processo. Tá, então, eu comecei a fazer YouTube, na verdade, quando eu tava na França, porque eu comecei a, sei lá, mostrar um pouco da minha rotina, assim, porque minha família, assim, achava legal. Minha mãe adora ficar vendo vlog, tipo, o que tá fazendo, o que tá comendo, essas coisas assim. Aí eu comecei a fazer vídeos sobre a França, e aí um monte de gente começou a perguntar, por que tu mora na França? O que tu tá fazendo na França? França. Aí eu comecei a falar, eu faço doutorado em física e tal, tenho uma bolsa do governo francês. Aí o pessoal começou a perguntar muito assim, mas como que faz doutorado? Como que faz física? Licenciatura ou bacharelado? Aí começou a fazer um monte de pergunta do tipo, qualquer um pode conseguir uma bolsa de estudos. Perguntas acho que as pessoas não sabem, assim, como sair do Brasil com uma bolsa de estudos. E aí eu comecei a responder essas perguntas, assim. E aí meio que o conteúdo deixou de ser França e começou a ser um pouco mais sobre carreira acadêmica, sobre como preparar para sair do Brasil, que tipos de oportunidades existem. E aí eu comecei a falar sobre esse tipo de assunto, até que chegou o vídeo lá que eu fiz, que foi o do coach quântico e da psicóloga, que foi uma conversa lá que teve naquele canal, acho que é Spotnix, que eles colocavam 2 pessoas diferentes pra conversar. Não sei se tu já viu. Não, né? Conta. É tipo assim, teve, eu acho que o da… uma mulher feminista versus uma mulher que Sim. odeia feminismo. Antifeminista, É, sim. um Pessoas cara… com pensamento contrário. Isso, tipo, mas tu não sabe que a pessoa tem um pensamento contrário. Então, nós 2 chegamos pra ouvi conversar. falar. E começamos a falar e chega num ponto que meio que tu entende que aquela pessoa tem um ponto de vista diferente. E aí tu começa a discutir aquele assunto, assim. A ideia até que é legal, mas às vezes as pessoas não têm muito embasamento. Aí vira meio que a pessoa falando sobre pontos históricos ou culturais ou ciência, e a outra pessoa só fica falando da opinião dela mesmo, né? Aham. Tipo, o cara anti-vacina versus a chefe lá do Que inventou a Butantan. vacina. Aí tu fica um cara dando uma opinião versus a pessoa que tem o Não, conhecimento. e agora esse jargão, gente, tá me irritando. O quê? É só a minha opinião. Tá na moda falar isso. É Gente, só a minha o opinião. que importa a minha Porra, opinião? enfia né? onde a tua opinião, meu filho? E aí eles faziam muito esses vídeos assim. E aí teve esse de um coach quântico, que supostamente era um cara que usava física quântica pra
sei lá, tratar psicologicamente uma pessoa versus uma psicóloga. E foi muito legal, porque a psicóloga, tipo, ela simplesmente só fez o papel de psicóloga, que é sentar e ouvir, e o cara começou a viajar ali no que ele tava falando. Foi muito bom. E aí eu fiz o react desse vídeo, né? E aí deu viralizou, Aí assim, você o pessoal… engoliu a internet. Foi tipo, do nada, assim, deu um boom. E aí o pessoal começou a perguntar muito sobre… mas tal prática, tal técnica, eu não sei o quê. E você chegou a falar sobre física quântica? Sim, nesse Sim. react… Eu nem sabia fazer react, na verdade. Eu só sentei, assim, comecei a explicar as coisas. Tanto que o vídeo é longo, é tipo 1 hora, assim… E aí eu, do nada, comecei a falar, mas o que ele tá falando tá errado, porque na física é isso, isso, isso. E o pessoal acho que gostou, assim. E aí eu fui fazendo outros vídeos nessa linha. Mas é que não existe muita diferença de um vídeo pro outro, porque é basicamente tu escutar ou ler o argumento daquela pessoa e pensar assim, isso faz sentido cientificamente ou não, né? Tem coisas que, tipo, não fazem nenhum sentido. Tipo, uma terapia que surgiu, sei lá, de alienígenas. Não faz sentido, né? Uma coisa desse gênero, Ele assim. fazia uma terapia que ele tinha recebido através dos Não, tem alienígenas? uma que é o Barras de Access, que é uma lá que… Já ouvi falar que existe, mas eu não sabia que Barra de Access tinha sido… Sim. O Foram os criador, alienígenas? ele recebeu mensagem dos alienígenas. Muito Não, louco, eu até já vi um ET, mas aí, né? Cada um com seu… Todo mundo fala quando… Mas ele não me ensinou terapia, eu não tô cuidando das pessoas baseado naquilo que ele me contou. Então tá tudo bem. Ele falou, busquem conhecimento. Convide a Bibi para o seu programa. Aí ele pequenininho, ele era dessa altura. Convide a Bibi para o seu programa. Ele falou isso. Juro, gente. Vai, continua. O ET Bilu, foi ele. E aí o pessoal… Foi no dia da chuva, não Foi foi? no dia de uma chuva. Tá. E aí o pessoal gostou, assim, dos vídeos. E aí eu comecei a fazer mais vídeos. É muito e… maravilhoso, né, Bibi? Porque você conseguiu democratizar a física. O pessoal até Tipo, fala… Porque parece uma parada de… Parece não, é uma parada de 15 mil cabeças na física. Tipo, chega a assustar. E ela, de repente, vindo com uma linguagem tão… Eu gosto do deboche que é assim, tipo, tem um negócio se mexendo assim sozinho, né? Sei lá, não sei, um exemplo físico pra isso. Aí a pessoa tá assim no vídeo, uau, um milagre acontecendo. Aí, bebê, isso é física. Milagre, Eu gosto desse mágica, deboche, não, desse é física. deboche, eu gosto. É porque as pessoas viajam muito no que elas estão falando. Elas sempre precisam arrumar um significado pra tudo. Sim. Então a pessoa vai lá e coloca o sal grosso no canto da casa e fala que, sei lá… Não, qual que era esse daí? Era do abajur de sal do Himalaia, né? Não, mas abajur de sal. O abajur de As sal do pessoas Himalaia. também pedem pra ser Aí a trouxas, né, menina gente? falando As pessoas assim, estão muito carentes. nossa, o abajur suga todos os pesadelos, ele Acorda molhado. Molhado. Aí tu vai ver, filha, é química, é física, tem uma explicação. Aí Sim. fala, bloqueia ondas eletromagnéticas. Não bloqueia. Não tem como. A luz é uma onda eletromagnética. Se é um abajur, a lâmpada tá ligada. Como é que ele bloqueia liberando? Não faz sentido. Aí, Ela destrói os corações. é que assim, ó… Místicos. Não, mas cara, é diferente tu falar, eu vou colocar o sal grosso aqui, porque eu acredito Sim. espiritualmente. Exatamente. É tatatã. importante dizer que a Bibi não é uma bruxa caçadora da fé Tipo, alheia, né? A pessoa não quer é sobre colocar… fé, né, Bibi? Não. É sobre as pessoas inventando loucuras Exatamente. que não existem. Pra Tipo, vender, inventando loucuras pra vender. Eu acho que claro, porque essa menina vendia o abajur, né? Exatamente, Bibi. Eu acho que por isso que eu admiro muito também seu trabalho, que é muito mais, é uma parada contra o sistema, né? Porque não é a vovozinha que tem as mandigas dela, que a Bibi tá interessada em dizer se a mandiga é verdadeira ou não é verdadeira. É as pessoas que começam a fazer da fé ou da crença um grande mercado pra vender coisa. É o comércio, né? Mercantilização, Mercantilização. né? E as pessoas fazem muito isso. Então, é isso. Porque se tu simplesmente falar, coloca o sal grosso porque é espíritos e etc. Então, o que eu vou falar? Nada, Sim. né? Aí, agora é diferente da pessoa falar, vai puxar os pesadelos, bloquear as ondas eletromagnéticas. Aí tu fica… Não. E tanto é que o sal grosso é usado também pra ajudar contra o mofo, justamente por essa propriedade de puxar
a umidade. Então, cientificamente, é uma receitinha caseira que a pessoa pode fazer. Inclusive, com sal. tem uns negocinhos, né, de plástico que tem sal grosso. Isso. E aí tem um Pra botar no negocinho. armário. Em cima. E Aham. aí, tipo assim. Aí quando eu fui ver aquele sal grosso, eu falei, mas eu posso pegar um pote, Pode. botar o sal grosso e Sim. fazer isso. De não graça. Né? De graça, De né? gra- Eu posso É, comprar muito só o mais sal perto. grosso. Aham. Não, Barato. e aquele negócio é muito caro, tá ligado? Eu falei assim, gente, mas eu achei que era um negócio um negócio químico, não sei o que lá, misturado. Não, era sal grosso. Era isso Fiquei aí. chocada. É só a gente E o sendo pessoal trouxa. ficou É. bem chocado nesse vídeo também. Nossa, Qual, sal- esse do abajur? É porque Ou falou, porque eu falei, inclusive vocês podem usar sal grosso pra ajudar a chupar Sim. uma. Claro, tem que cuidar com pets ou crianças, né, pra não comerem e tal. Mas se tiver tranquilo, só colocar num lugar ali que não vai chegar no alcance de um bichinho ou de uma criança. E, Pra não... e de repente, Bibi, tudo virou quântico. Ah, é, né? Por favor. Quântico O que é quântico, então? Então, quântica é uma área dentro da física que vai estudar, tipo, as menores partículas que existem. Por exemplo, dentro de um núcleo, assim, de um átomo. Ou, por exemplo, até a luz é quântica, né? Porque vai passar os elétrons, Mas luz… a física quântica, vê se eu tô falando besteira. Hum. Ela demonstrou em algum momento que as moléculas se modificam de forma diferente, dependendo do olhador. Não tem uma coisa Então, dessa? mas é que isso aí é a fake science, né? Isso é o Tipo, fake science. É, tipo, pseudociência, é isso aí. Ah, tá. Então, Isso não aconteceu. Não, existe um Aconteceu. experimento, que é o experimento da fenda dupla, que vai Sim. mostrar o comportamento dos elétrons, que em determinada hora eles se comportam como uma onda, e aí depois eles se comportam como partícula, dependendo do quê? O observador é uma máquina que vai fazer uma medida, não é uma pessoa. Tipo, não interessa se tu tá ali ou tu não tá ali. É uma máquina que vai fazer uma medida. Mas aí tem uma explicação teórica, matemática, física do porquê esse comportamento tá acontecendo. Só que algumas pessoas pegaram essa explicação da física e falaram: se, sei lá, o observador, que é uma máquina, altera a realidade, por que nós não Aham. podemos? Só que aí Afinal de extrapola, sabe? É tu pegar uma coisa que vale para um experimento de uma partícula e tu extrapolar e falar que, sei lá, tu vai na tua casa, sei lá, criar um carro na tua garagem. Gente, isso é bizarro. O segredo. O segredo é o da lei da atração, né? Que tu atrai, sei lá… Faz um cheque, mentaliza um cheque. Não, mas eu acho isso muito tosco, porque assim… É tosco. As pessoas que estão enriquecendo com isso, elas enriquecem como? Vendendo essa ideia. Vendendo essa ideia para Não as é, pessoas não é que… mentalizando. Não! É Elas vendendo. vão receber dinheiro das pessoas que querem ficar rica. Só que as que querem ficar rica estão ficando pobres e as outras estão ficando ricas. Não tem nada de mágica aí. É. E É ninguém… marketing, gente. É marketing. E até no YouTube mesmo, nas lives que o pessoal faz, sempre tem ali no chat o pessoal… Nossa, eu fiz e deu certo. Aí o pessoal… eu também quero que dê certo. Mas eles não entendem que a maioria daquelas pessoas é até compradas. Ou amigos, ou um perfil fake que tá ali dizendo que ganhou aquele dinheiro, assim, pra tá ali. E até essa positividade tóxica, né? Da pessoa ter que estar sempre mentalizando coisas positivas. Neurótico isso. É assustador. E o pessoal Que fica aí bravo. você fica culpada. Aí se você tá triste, você que está criando a sua realidade de tristeza. É. Gente, né? E sem contar que não tem recorte social nenhum, né? Nenhum olhar pra nada. Sou uma mística que tem consciência Mas de o classe pior, que gosta mas de o cientista. pior é que eles falam mesmo. Falam? Que tipo, a pessoa só, sei lá, só é morador de rua porque quis aquilo ali, não pensou. Não se esforça o suficiente para Não. mudar. Teve a mulher que eu fiz a mulher que eu fiz um react, que ela fala a diferença entre um mendigo e Albert Einstein, é o paradigma. Ela falou isso em vídeo. Tipo, é um absurdo tu pensar que num país como o Brasil, a pessoa tá vendendo aquilo ali num YouTube. Como se tu pudesse comparar, são incomparáveis. E aí vai ver uma coach que vende milhões de cursos. E vende, Que loucura tipo… isso tudo. É bizarro. Então, a maioria dos meus vídeos é pra tentar mostrar pras pessoas essa parte de que não é ciência e de que alguém tá ali te vendendo um produto. Todas essas pessoas, elas estão vendendo alguma coisa. Do tipo, eu vou te vender, sei lá, vou te ajudar a melhorar de vida, sair dessa. E as pessoas dão tudo que elas têm. Tipo, tem gente que já me mandou mensagem falando…
eu, sei É lá. uma nova igreja, como se fosse assim. Como se fosse, porque tem gente que fala, eu tinha, sei lá, 5 mil reais, dei tudo porque eu acreditava que eu ia conseguir aprender uma coisa e ganhar mais dinheiro e hoje eu Sim. não tenho nada. Sim. E as pessoas são enganadas e muita gente propaga isso, porque tá cheio de ator ou atriz aí que também fica vendendo pseudociência e o pessoal acredita, né? Porque dá uma… Gominha de cabelo? Ah, gominha de cabelo. Gente, gominha de Gominha de cabelo, é cabelo, ótimo. Bibi. Pra crescer unhas e tal. Eu fiz o vídeo, né, com a Lorela, que é nutricionista. E aí a gente fez o vídeo por quê? Porque uma marca tinha me procurado pra fazer uma publi, né? E aí De gominha de cabelo logo? Aham. Gente, as pessoas não têm limite. Elas não têm limite, amiga. Não, porque Indústria ela- do leite manda mensagem pra mim. Ah, tá. Oi, vamos vender. Eu fico Tá, não é amada, não. possível. Por causa Gente, que não é eles possível. queriam Amiga, que eu conflitão de eles interesse. querem que a pessoa, tipo, diga Chancele, que, né? que a pessoa chancele aquele produto cientificamente. Funciona. Aí tu diz assim, tá. Eu nem conhecia a gominha de cabelo quando essa pessoa procurou essa marca aí. Mas aí eu falei, tá, mas me manda os artigos aí que dizem que o produto de vocês funciona. Se é uma marca séria, nossa, eles mandam Na hora. quilos, assim, e falam, se precisar qualquer coisa, quer marcar uma reunião com o nosso time de desenvolvedores cientistas, e tal. Aí essa marca, não, mas a fulana usa. Daí eu, tá, tudo Muito bem. bom. Mas cadê os artigos? Aí eles ficaram, tipo, falando de pessoas, de dinheiro, não sei o que. Eu falei, não vou dá pra- fazer. Não dá pra negociar isso aí. pra você. Aí eu fui procurar o que era uma gominha de crescer cabelo, né? Aí eu fui falar com a Lorela e a gente foi e fez um vídeo dizendo por que não funcionava a gominha de cabelo, já que eu não fiz a publi mesmo. Maravilhoso. Aí eu fui fazer o vídeo dizendo que não funcionava. E, de fato, não tem nenhuma evidência, assim. Rolou no passado algumas pesquisas que falaram que a biotina, que é um dos componentes que tá lá, ajudaria a crescer a unha e tal. Mas foram pesquisas bem preliminares que depois não se mostraram assim tão eficientes pro crescimento de unha ou de cabelo. E, na real, não tem. Crescer cabelo vai ser genético, vai ser… Depende do que a pessoa também vai comendo. Não é assim, hoje meu cabelo tá função aqui. endócrina também, né? não- Tipo… Não tem assim, vou comer isso aqui e puf, meu cabelo vai crescer, sabe? Tem gente que vai crescer mais rápido, mais devagar, enfim. E aí a gente fez… E essas gominhas, muitas delas é puro açúcar, né? E aí a pessoa fica comendo assim, pá. Ainda vai Tinha engordar. uma… Cara, agora eu não vou lembrar o nome. Da Qual blogueira. Não qual blogueira, não qual gominha, mas… Caralho, eu queria muito lembrar. Mas enfim, ela falava assim, gente, tô fazendo uma dieta e tal, barará. Mas assim, quando eu fico com vontade de comer um docinho, eu já penso logo, eu vou comer minha gominha, porque aí já é bom, cresce meu cabelo, cresce minha unha. E eu mato a minha vontade de um docinho. Aí eu falei, caralho, tipo, trocou um doce gostoso por uma bomba de açúcar que ela vai enfiar dentro dela e beleza. Vai saciar a vontade, mas… Não é nem um doce e tem gostoso. até pra criança agora, né? Tem umas gominhas de criança, uma coisa assim, é meio puxado tu vender essas coisas pra criança, porque é bonitinho ali, um docinho. Sim, recompensa, né? colorido, sei lá. Ô, Bibi, você acredita em Deus? Não. Depende. Eu acho que você tem um Deus, você só não descobriu quem é ele ainda. Seu Deus ciência. É, o Deus da Mas, ciência. tipo assim, Deus… Se tu for falar Deus, ciência, né? Aí é meio dogmático, porque a ciência, tipo, a gente tem que estar disposto a mudar o tempo todo. Mudar de ideia. Se tu acredita em Deus, acho que as pessoas não estão muito dispostas a mudar de ideia. Tipo, falando um Deus… se tu falar Deus, tipo, Deus católico e tal, né? Não, assim, eu nem fui criada numa… Mas uma energia superior, que nada disso. Não, porque daí, tipo, a gente fica dando muito significado pras coisas, né? Mas se você estiver passando por um momento muito difícil… Não dá nem uma rezadinha? Não Olha, pede ajuda pra nada. Pra que falar- seja invisível. pra falar a verdade… Gente, minha filha falou, eu vou entrevistar uma cientista incrível e ela desconstrói as coisas. Ela falou assim, se eu for pra lá, ela vai falar que o coelhinho da Páscoa não existe. Maravilhosa. Coelhinho existe. Ela existe. Maria Flor, Bibi está falando que coelhinho da Páscoa existe. Não, mas tipo, eu nem sei rezar, né? Teve uma situação que eu passei lá no hospital no Japão,
que eu tava doente e tal. Aí eu fui fazer um exame, foi horrível. E aí eu tava sentindo muita dor. Aí eu pensei assim… Vou dar uma rezadinha. Aí eu pensei, nossa, será que essa é a hora que eu vou rezar? Aí eu, tipo, tava morrendo, assim. Aí eu, não sei rezar. Mas rezar pode ser conversar. Não, aí eu só O fiquei… problema é com quem você ia falar. Sei lá, eu falei… Não existia. sei rezar, mas pra quem que eu vou falar? Não existia. Existia, tipo assim, pô, se de fato alguma coisa existe, será que essa… Galera, se é que vocês estão aí, agora é o meu momento. Aí eu pensei assim, vou rezar. Eu falei, não sei rezar. Daí eu Extra, Bibi Bailas. Aí eu vai tava fazer assim, exame. E aí eu comecei ajuda. Aí eu comecei assim, puta que pariu. Aí a minha oração foi essa. Foi tipo, ficar mentalizando. Puta que pariu. O mantra poderosíssimo. É um mantra poderosíssimo. Não, é porque eu chamado fui puta que pariu. Aí eu fui tentar, falar tipo, pai, não. Aí eu, não sei. Pai, o caramba, Ave Maria. Aí eu fui, né, Ave Maria. Ai, não sei o resto, meu Deus. Puta que pariu. Vou botar no Google. Foi nesse nível, assim. Mas sei lá, eu não… E outra, se existir, sei lá, quando eu morrer, aí se tiver, desculpa. Aí você encontra. Porque Mas será que vai ter uma galera lá te esperando? Olha… Tu falava que a gente não existia, agora fica aí sozinha. Mas eu acho que eu ainda tenho… Se a gente for ver de pontuações positivas nessa vida, eu ainda tenho muito mais do que os que se dizem religiosos e mercantilizam a fé das pessoas. Sim, também acho. Já tô num patamar acima, já Também consegui acho, meu também lugar. acho. Meu terreno tá garantido. De uma certa forma, é um respeito que você tem à fé. Então, né? tipo… É um respeito. Eu não É uma sei. demonstração de respeito. Mas eu não fico pensando muito sobre isso. Tem gente que me manda mensagem assim, nossa, uma dúvida existencial. O que acontece após a morte? Daí eu, não, gente, muita coisa pra pensar na vida do que eu vou ficar agora divagando. Filosofia, amo. Aí alguém falou outro dia, você acredita que a gente vai transcender? Daí eu falei, pra onde? Pro mundo sem boleto? É a minha única esperança aqui. Eu quero essa transcendência. Porque o pessoal, ele filosofa muito, né? Aí falam até não sei se vocês sabem, do Deus das lacunas. Que é tipo, tu preencher lacunas com qualquer resposta, assim, com Deus. Então, a gente tem várias lacunas na vida, né? Aí as pessoas vão preenchendo com várias coisas. E às vezes a gente preenche com Deus ou com alguma coisa espiritual. Sim. Mas às vezes essa lacuna não deveria estar preenchida, porque a gente não tem uma resposta pra ela, entendeu? Aí eu falo muito também sobre a gente aprender a conviver com não saber. Com a não certeza. Com as lacunas. Então, Deus existe? Não sabe. Sei. O que vai acontecer quando morrer? Não sei. E tal coisa. Não sei. Tipo, não sei. Vida que segue. Não… Existe uma galera que tem uma dificuldade, né? De falar um não sei. Não sei. Mas o não sei Aí você tem duas ou várias escolhas. Não sei, então alguns preferem acreditar e outros não. E tudo bem. Mas é suportar, né? O não saber. Tu não saber, porque… Não porque pirar. assim, o pessoal, ele não sabe, aí ele coloca Deus, mas aí ele também quer que a ciência confirme. Só que não necessariamente a ciência… Não, e quer que o outro pense igual a você. Não, e tem uma coisa também que eu acho que vem da ciência. É tipo assim, tudo que é científico, então, é uma verdade absoluta, né? Então, tipo, eu vejo muito isso na criação de criança. Uma ciência feita, por exemplo, para crianças. Eu tô numa discussão maravilhosa na internet sobre as curvas de crescimento. E aí, tipo assim, aí veio uma pergunta assim, mas você sabe quem fez as curvas de crescimento da OMS, não sei o que lá, e teve gente falando que não eram confiáveis. E aí, quando tu vai pegar, tipo, como que fizeram as curvas? Condições socioeconômicas, mães não fumantes, mães saudáveis. Então, assim, se você já é fumante, essa curva não vai ser 100% ali pra ti. Né? Se você já tem uma escolaridade diferente, se você tem uma classe social diferente, raça diferente, tudo, aquilo ali vai impactar, né, nessa curva. E aí, a parada era, tipo, o que veio todos os bebês que estão abaixo dessa curva, essa linha preta, estão desnutridos, né? E aí eu fui procurar, eu falei, desnutrição, né? Então, assim, aí você vai ver, o termo não é desnutrição, é má nutrição. E aí, a resposta científica então dá a fórmula. Esse bebê precisa de fórmula, né? Porque aqui a gente tem uma conduta. Mas a fórmula também não vai nutrir bem esse bebê. Então ele vai continuar malnutrido, só vai ganhar peso. E aí a discussão é essa também. Tipo,
não pode… Tá, beleza, a gente tem aqui essa curva. Mas ela não vai ser 100%. A gente pode questionar essa curva. Quem fez Sim. essa curva foi uma pessoa, né? Quem é essa pessoa? Aí tu vai ver, eu não posso falar, mas tipo, tem várias fofocas sobre a pessoa. Tipo, a pessoa tem um fundo. Várias fofocas, é muito bom. Tipo assim, aí tu fala, mas ela recebe dinheiro de um fundo. Que fundo é esse? Quem patrocina isso daqui? entendi. Sempre tem, né? Né? Então, assim, aí tu fala, não, mas é uma pessoa super respeitada. Não sei o que lá, nanana. Então, assim, você vai entrando em vários lugares, assim, tem como questionar, né, Bibi? Não, mas tudo, na verdade. Não, e a ciência é feita por homens. Mas, tipo, até essa questão, eu não sou muito da parte das crianças. Muita gente manda pergunta de criança. Ai, gente, não sei nada. Tipo, você pula essa daí, próxima. Mas tu vai ver qualquer coisa que tu fale de população, né? Tu vai ver quem são as pessoas, quantas pessoas. Porque nunca tu vai representar o todo. Tu vai Sim. pegar um grupo e tu vai dar uma extrapolada. Mas nem sempre é o que tu falou, todas as pessoas estão representadas naquele grupo. Então, algumas coisas são válidas para aquelas características e não são válidas Não é para uma verdade outras. absoluta. Muitas críticas são feitas até aos medicamentos, né? Que a maioria das pesquisas, os testes são feitos em homens. Sim, a gente recebeu uma convidada aqui É. que tem HIV. E ela falou que os medicamentos dela, ela tomava uma dose muito maior. Marina Porque- Vergueiro. Maravilhosa, Marina Vergueiro. Isso aí é uma crítica bem Muito forte chocante. também. Sim. Teve o dia que eu fui fazer o post do… Ai, não sei, alguém tinha perguntado sobre a bolsa de água quente pra cólica, acho que era. Aí eu nunca tinha pensado Adoro. sobre isso, né? Aí eu fui ler as pesquisas, assim. Aí eu achei, por exemplo, que… na verdade, as pesquisas mostravam que até uma bolsa de água fria ajudava mais do que uma bolsa de água quente. Parou. Aí eu fiquei tipo… Mudou tudo na vida de uma mulher mas que eu- bota bolsa quente, Mas né? eu falei assim, eu não vou botar nada frio, não. Não, Deixa… Foda-se a pesquisa científica. Quero Foi água tipo- Tem quente. alguma coisa, Bibi, que você fala que você olha assim, tipo, você gosta muito de fazer e a ciência diz ao contrário e você continua tipo, fazendo? isso daí da bolsa mesmo, as pesquisas estavam falando, porque daí fala que o calor, o corpo vai produzir mais calor por dentro, que vai Sim. ajudar. Mas na cólica eu não vou botar nada frio, Mas não. pra dor, a água quente não é melhor? Falam que Tipo, não. na hora do parto. Na hora do parto eu não sei, porque eu pesquisei só na cólica, né? Ó, fica a dica. Mas a minha crítica próxima. ainda é que é pouquíssima pesquisa. Porque eu não achei muitos artigos falando sobre então. isso. Eram pouquíssimas mulheres investigadas. Então, até essa do… parece que a bolsa de água fria é melhor. Mas o grupo que eles pesquisaram era pequeno. Então, talvez naquele grupo as mulheres relataram que era melhor. E aí tu pensa, poxa… Mulher tem cólica desde que o mundo é mundo. Aí tu vai ver as pesquisas, pouquíssimas. Aí teve um outro vídeo que eu fiz do… era do coletor menstrual, né? Que aí falavam muito, porque eu uso coletor menstrual, né? E aí tinha um monte de gente que começou a me falar assim, não, mas é que coletor causa problemas, porque dá infecção, porque dá doença, que não sei o que. Aí eu fiz um vídeo, eu pesquisei lá todos os artigos, dei o meu… Como é que fala? Minha opinião sobre o assunto da forma mais, assim… neutra possível, né? Assistir vídeos de outras mulheres que também relataram problemas com o coletor para fazer um panorama geral. E aí eu achei uma pesquisa que foi muito bizarra, que eles estavam tentando dizer que o coletor causava problemas. E aí os sujeitos que eles estudaram foram vaginas feitas de sacolas de plástico. Aí eu falei, como que tu vai fazer isso é uma muito pesquisa chocante. e tu vai simular uma vagina com sacolas de plástico? A pesquisa existe, eu até coloquei lá no vídeo. E aí, claro, é uma pesquisa que tu vê que é enviesada por algum propósito, mas aí vai ter gente que vai pegar aquela pesquisa, sim. não vai falar que é uma sacola de plástico, mas vai dizer, olha, tem pesquisa aqui que fala que o coletor pode causar A, B ou C. E tipo, quando tu lê, tu pensa, nossa, o tanto de mulher que usa, ou tanto de pesquisa que poderia ser feita, mas não é… Não tem interesse. Não tem tanto interesse. Algumas sempre. pesquisas não têm tanto interesse assim. Ou as pessoas não dão bola. Tipo, o anticoncepcional, né? O anticoncepcional masculino… É chocante isso, né? tem uns efeitos colaterais que… dor de cabeça, não sei o quê. São Nada todos os que- efeitos colaterais que a gente Nada que sente. as mulheres não É sentissem. chocante, é chocante. É chocante mesmo. Você acabou de dar uma entrevista falando sobre… Eu achei muito bom, né? Esse tema também. Sobre o perigo das coisas naturais, né? E eu acho que aqui… né, no nosso programa, a gente fala muito sobre isso, sobre como as mulheres são vistas dentro da ciência. A falta de interesse em ter pesquisa, a falta de interesse em desenvolver medicamentos específicos.
E essa coisa da indústria da beleza, que a gente é afetada de uma forma violenta. E maravilhoso que você falou que às vezes uma coisa que é natural, sempre entre muitas aspas, pode ser muito perigosa. Então conta um pouquinho pra gente. Sim, esse daí é o que a gente bateu bastante na tecla lá no meu Instagram. Eu até convidei uma professora, né, que é da área de plantas medicinais, né, pra falar sobre o assunto, que muita gente vem falar: ah, mas se tu toma esse chazinho, usa esse produto, é natural, vai te ajudar, é muito melhor do que algo, sei lá, tóxico da indústria e etc. Só que assim, natural também faz mal, né? Também pode matar, também pode causar vários danos. E eu acho que as pessoas, elas não percebem isso. Que o natural também é um nicho de mercado, que nem o não natural. A pessoa vem e fala assim: ah, sei lá, a indústria farmacêutica é milionária, que quer só escravizar todo mundo. É o grande demônio, a indústria farmacêutica. Então venham pra cá, pra essa natural, que é o que eu faço aqui na minha casa. Aí tu pensa, será? Muita gente me mandou comentário há bastante tempo falando: ah, porque tu fica criticando o natural, criticando essas terapias alternativas, mas eles são os pobres coitados. Foca na indústria farmacêutica. Aí eu fiz um vídeo antigo que é indústria farmacêutica versus indústria alternativa. Que a indústria alternativa, ela é bilionária também. Tanto quanto a farmacêutica. Eu não tô falando que a farmacêutica não tem problema, porque tem inúmeros problemas. Mas não existe um santo e um vilão. Os dois são vilões e querem ganhar dinheiro. O objetivo é o mesmo, né? É lucrar. A diferença é que eu acho que a farmacêutica, ela ainda é meio que obrigada a reinverter parte desse dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. Tem que gastar parte desse dinheiro, por exemplo, em passar todos os testes de qualidade. Porque tu não pode vender um remédio na farmácia se não passou pelos todos os testes básicos e regulamentações. Tem muito mais exigência, O natural, né? não. Tu pode fazer na tua casa Nossa, eu vi e vender. uma vez um desses documentários meio toscos do Netflix, sabe? Aquelas séries sobre óleo essencial. Eu fiquei chocada. A indústria da cura? É, a indústria da cura. Fiquei chocada com os óleos essenciais. Com tudo, né? Mas aqui, dos óleos… Porque tem muito isso, né? É pirâmide, né? É pirâmide, que já é, por si só, você já… Cara, desconfia, né? O dos óleos essenciais, uma vez, deu uma polêmica no meu Instagram. Porque alguém me mandou uma pergunta que era: a aromaterapia ajuda nas dores do parto, acho que era. Aí me mandaram uma pesquisa falando: você disse que a aromaterapia não tinha evidências, mas olha aqui, ajuda nas dores do parto. Aí eu peguei o artigo, era uma revisão sistemática, aí eu li todo o artigo e aí eu fiz uns stories mostrando todos os problemas do artigo e porque o artigo não provava que a aromaterapia ajudava no parto. Aí eu fui acusada de ser a favor do genocídio e da violência obstétrica. Mas por que, gente, genocídio? Porque na internet é assim, ó, Juliana, você fala. Então, gente, queria contar uma coisa que aconteceu hoje muito legal na minha vida. Mas olha, eu sei que acontecem coisas muito ruins. E assim, eu tô falando só da minha experiência, tá? Dessa coisa boa que aconteceu comigo. Então, eu subi ali na escada. Eu sei, gente, que as pessoas têm elevador, mas eu preferi subir escada. Então, assim, a internet é horrível. Porque você não pode falar nada. Porque você vira responsável por aquilo que tá acontecendo no mundo inteiro. Você não pode. Sei lá, porque aí as pessoas… Genocida? Como assim, gente? Ué, porque daí violência obstétrica, tipo, matar crianças, umas coisas assim. Pessoas não têm… É bizarro. As pessoas, elas não têm noção das palavras, né? Elas não têm noção do significado das palavras. E elas usam assim. Tipo, você é um genocida porque você fez um story falando que esse artigo aqui é ruim. Porque as pessoas querem provar alguma coisa, né? Aí se tu vende, por exemplo, aromaterapia, ou se o teu viés já é pra aromaterapia, sei lá, e gravidez ou parto. Aí a pessoa vem e fala: mas esse artigo aqui, que talvez a pessoa tá usando pra provar alguma coisa, não diz, só tá falando que parece que em determinados momentos, eu nem me lembro os detalhes, mas sei lá, eu analisei e destrinchei o artigo. Aí eu fiquei, gente, violência obstétrica. Claro, talvez se a pessoa sentir um cheirinho de um aroma na hora do parto, pode ser que ajuda. Mas aí tu falar que ajuda a anestesiar, reduzir as dores, aí eu acho que já é meio um pouquinho que uma… pesado, né? Baseado Talvez naquele cheiros artigo. confortáveis, né? Cheiro te deu… memória emocional, alguma coisa do isso Ou um sim, cheirinho com gostoso. certeza. Até, por exemplo, no próprio Indústria da Cura, nesse da aromaterapia mostra, né? Um senhor no hospital, aí vai uma mulher com
tipo um paninho, aí coloca uns óleos, faz uma massagem. É óbvio É que a relaxante, pessoa é. vai se sentir melhor. Mas não necessariamente pela aromaterapia. Pode ser pelo toque, pode ser pelo cuidado. Sim. Porque o hospital tem cheiro de hospital. E naquele momento, tu poderia botar um bom ar. Sei lá, uma vela. E, Boa. sei lá. Do banheiro. Aquele cheirinho de Um banheiro. frio Acabamos com os óleos essenciais. Cadê fricocô dinheiro? Fricocô. Dinheiro pra esse Não é podcast. fricocô, é fricô, com dois mas Os, é aqui fricocô. tem que falar fricocô, porque Mas olha só, é um cocô livre, gente. um bloqueador. Tá. Ô, Bibi. Calma aí, o bloqueador Já tem que- evidência? Ai, O ó, bloqueador. amiga. O quê? Que bloqueador. Bloqueador de cocô. Tipo, você vai fazer o Tem, cocô amiga, é antes. física. Então, eu quero saber qual. Antes de você fazer o cocô, você dá 3 espirradas da Frico no Mas eu no não negócio. sei que produto é esse. Não, eu não conheço. Frico, paga a gente que a gente pede pra Não, Bibi. eu vou dar um frico. A Frico é a apoiadora do nosso programa. Então, assim, a gente pode dar um frico e você vê pra mim. Porque o rolê é assim: você chega no banheiro com vontade de cagar. Antes de cagar, você dá 3 borrifadas ali, faz o cocô e não sobe o cheiro do cocô, entendeu? Tipo, ele Não, bloqueia. é uma um bloqueador. química que deve deixar É um bloqueador de cheiro, odor. outro. É. Bibi é outra, né, já que estamos com Bibi Bailas polêmica, que é o nome dela completo é esse, gente, na real. Inclusive, é já outra me envolvi numa polêmica com cruzada, outra Acabou cruzada. com a minha amizade. Com a Bibi? Não. Ah, tá. assim que nasceu. Outra cruzada que eu sei que você tem, né, que já chegou até no campo jurídico, é das constelações Ah, sim. familiares. É. Da onde como é que você foi parar? É, o da Nessa constelação treta. familiar é loucura, né? Então, mas foi porque assim, o pessoal começou a mandar. Começou não, eles sempre mandam. Ah, tal coisa, tal Tudo. coisa. Pra ti também devem mandar, né? Não sei o que e tal. Eu sempre que me perguntam de criança, eu mando pra várias pessoas que eu sei que falam de criança, que eu tô tipo, nem ideia. Aí. Mas deveria, sabia? Deveria, Então, amiga. Deveria, mas Não tem ainda. tempo ainda- Tem tempo de quê? Pós-doc, japonês, marido. Não, isso é. Vou até, antes de falar das constelações, já faço uma crítica aqui pra todas as escolas, que a gente não aprende nada de criança também na escola e deveria, né? Porque agora eu quero fazer uns exames pra, se eventualmente eu quiser ter um filho. Aí eu fui na ginecologista, a mulher me deu uma aula, eu fiquei me sentindo uma ignorante completa. Ah. Porque ela, não, porque esse exame aqui é importante pra tal coisa, e o feto, e não sei o quê. Deu 1 milhão de explicações, aí eu saí de lá. Meu Deus, eu não sei nada desse assunto. Parece que. É um mundo Mas paralelo. sobre o seu corpo, que você diz. Então, justamente, tipo, antes de engravidar, ou se tu tiver grávida, pode passar doença XYZ pra criança, tem que fazer o teste Ah, e tal. sim, Tu já sim, viu sim. todas as vacinas, tomar, acho que é ácido fólico. Várias coisas. Será que tem comprovação científica tomar ácido fólico? Esse tem. Tem? É o único que tem, pelo que eu Ih. sei. Ah, Não sei, né? Sabe, Dos- qual é o nome daquele que você enfia quando você tá, tipo, com uma sequência de sangramento? Qual o nome? Tem um que todo médico dá e não tem evidência dele Pra também. quem tá Sério? grávida? É, quando você tá, tipo assim, você tá com um sangramento. Então vamos fazer o seguinte, pode ser um aborto, né? Aham, Então, pra assim, prevenir o isso, aí eu aborto. esqueci o nome da caralho do remédio agora. Eu não- Então você coloca todo dia, eu usei pra caramba, Aham. sabe? Tipo assim, aí tipo assim, beleza, não perdi, você coloca, né, o rolê naquele remédio ali. E na verdade não tem evidência, não é progesterona. É progesterona? Enfim, esqueci o nome do remédio. Ele não tem evidência que ele vai segurar, não tem o que vai impedir um aborto. Se o seu corpo for fazer um aborto, vai fazer, não importa. É a progesterona mesmo, que você enfia e vai segurar ali Acho que a é criança. E não tem evidência, é um remédio receitado por todos os médicos. Olha. Qualquer sangramento. É. Porque não Mexe na necessariamente pereba. o médico, ele trabalha baseado em Consciência. evidências, né? Zero. Inclusive, Melânia, grande Melânia. Eu fiz live Eu amo. com ela é bem Maravilhosa, legal, a gente né? é muito fã. Ela é uma das poucas pessoas, assim, que eu vejo na internet se manifestar falando, batendo de frente, polêmica, né? Ela é maravilhosa. É muito Faca na legal. bota. Sim, tanto é que quando eu fui na médica, eu até mandei pra ela todas as informações pra ver se ela dava ok. Tia Melânia aprovou? Tá tudo bem, eu faço. Sim, porque ela fala mesmo. E foi isso, daí eu fui na gineco lá e fiquei me sentindo uma
completa idiota do assunto, assim. E pensando, por que a gente não aprende vários desses assuntos, Mas né? exatamente pra isso. Pra, tipo, você não saber ficar vulnerável a passar qualquer coisa na cara ou tomar qualquer gominha. É. né? Exatamente. E isso daí de mulher, a gente tem tanta coisa que é vendida, que é oferecida, que a gente precisa… Bom, dá pra falar sobre isso depois também, mas da constelação familiar foi… Porque as pessoas começam a me mandar várias coisas, né? Você tal tava lá técnica. de boa, falando de física. Aí o pessoal começou, constelação familiar. Aí eu, nossa, que isso de constelação? que assunto é esse? Tá bombando. Faz uns 2 anos isso. Aí eu comecei a pesquisar o assunto. Aí eu comecei, gente, mas isso aqui é estranho. Esse foi um dos vídeos mais longos de pesquisa até eu publicar no canal. Foi mais ou menos 7 meses de pesquisa pra fazer o primeiro vídeo da constelação, que teve uma duração de acho que 50 e poucos minutos, assim, que eu fiz meio que um compilado. E até então, ninguém tinha falado sobre esse assunto, a parte negativa, digamos assim, ou a origem da técnica, ou pegou os pontos e colocou à prova. Então, quando eu fiz o vídeo, eu recebi muito hate também das pessoas que… É uma seita. Sim, poucas práticas… Calma, não me cancelem. Não, mas a constelação familiar poucas práticas são meio que seita, assim. Tem o Theta Healing, é seita. Porque os caras vêm, assim, constelação familiar, terraplanista. Sim, são tudo do mesmo nível de agressividade. Seita. Tem outras que não são. Tipo, outras que eu fiz o vídeo, o pessoal… O reiki mesmo, né? Que o pessoal gosta de reiki. Eu fiz o vídeo, um monte de gente do reiki falou… é verdade isso aí que tu tá falando. Tem problema. Tipo, pessoal mó de boa, assim, tipo… Mas vou continuar te mandando um reiki à distância, Bibi. Cura aí no seu hospital Desde que do eu Japão. fique bem, tá ótimo. Exatamente. Mas o da constelação, eu fui pesquisando, aí eu descobri que foi um cara que criou, um alemão. E ele é ex-padre, então tem toda aquela coisa católica e tal. Lutou lá no exército nazista. Aí, bom, a pessoa pode falar, mas… naquela época, a Alemanha, todo mundo era obrigado e tal. O cara tem um poema em homenagem, que é recente. Já li o poema. Né? Aí, enfim. Um poema pra Hitler. É um ode, né, lá em homenagem e tal. E aí, a gente descobriu que essa técnica ela é usada no judiciário, né? Em várias de família, principalmente em casos onde tem disputa por… guarda de criança, violência doméstica. Mas só no Brasil que isso acontece? No judiciário Aham. Eu nunca encontrei nenhuma outra informação disso ser usado em nenhum outro país, né? E é usada no SUS também. No SUS, eu não tenho, assim, tanta informação de como é utilizado, se é utilizado em muitos lugares. Pelo que eu vejo, é bem mais forte no judiciário. E aí eu comecei a investigar, comecei a falar, comecei a levantar pessoas que viram o vídeo e tiveram interesse. Tipo, uma pessoa que… Aquele seu primeiro vídeo. o primeiro vídeo foi meio que um boom, assim, porque foi… Como assim? Alguém está falando algo… Quem é essa mulher que está falando mal né? Eu recebi vários ataques, fui perseguida aí por pessoas, tipo, pela internet. Até de mandarem e-mail pro meu chefe no Japão. Várias coisas assim, tipo, querendo… uma atitude. Meu chefe, tipo… Dane-se. Aí foi louco, assim. E eu comecei a falar. E aí agora, depois de uns 2 anos… que eu vejo que muita gente começou a se posicionar contra, principalmente coletivos de mães, que eu acho que são as pessoas mais afetadas, né, pela constelação. Aí, esse vídeo faz uns 2 anos. Aí, no ano passado, acho que foi no começo do ano passado, saiu uma matéria no jornal O Globo, que eu participei junto com uma outra advogada, que teve a ajuda de vários coletivos de mães para conseguir mulheres que topassem falar na matéria, mesmo que anonimamente. Porque a maioria não quer falar, mesmo que anonimamente. Porque a maioria tá em luta judicial. Então, nenhuma mãe vai querer se expor e correr o risco de prejudicar o processo, prejudicar ali aquela batalha judicial. Então, foi muito difícil encontrar, acho que foram 3 mulheres que toparam falar anonimamente. E foi bem difícil encontrar.
E aí elas falaram que foram pra justiça, que foram humilhadas. Teve numa outra reportagem do jornal Metrópolis, uma mulher relatou que ela não quis participar da constelação familiar, e aí a juíza humilhou ela na próxima vez que ela teve audiência, porque o pai da criança, bonzinho, estava lá no dia, pronto pra constelação, e a mulher não quis. E aí ela, sei lá, acho que tava… Pelo que eu entendi, a mulher foi no shopping pra fazer a vida dela, e aí alguém deve ter mandado foto, obviamente, o pai dessa criança, né? E aí na outra audiência diz: mas você estava no shopping passeando, não estava lutando pelos seus filhos. Tipo, umas coisas bem, bem absurdas. E é isso, aí a mulher tem que falar coisas tipo… honrar o marido, perdoar… tem muito… Nos livros do autor lá, do Bert Hellinger, tem passagens, né? Justificando o abuso de crianças, que é porque as mães não deram auxílio, desequilíbrio no sistema. Tem um outro trecho que ele fala sobre mulheres que têm filhos e se casam com homens que não têm filhos, e que isso desequilibra o sistema e aquele homem estaria livre para procurar aquela criança e equilibrar o sistema. É bem absurdo, tem que ter assim. estômago pra… E aí, tipo, eu fui cada vez, assim, lendo e participando de discussões. E aí, por exemplo, teve 2 pessoas que assistiram o meu vídeo e são do direito. E aí escreveram um artigo mostrando… Tentando encontrar bases científicas para o uso no judiciário. Defendendo, então. Sim. É o Matheus França, né? Ele é sociólogo do direito. E a Marina também, que trabalha nessa parte de políticas públicas e tal. E aí eles se juntaram e publicaram um artigo. E aí eles fizeram um trabalho muito legal, que eles analisaram todos os vídeos disponíveis no YouTube Brasil, no período lá da pesquisa deles. E vendo as justificativas daquilo, para ver se existe uma justificativa plausível ou não. Só que eles encontraram 50 falácias utilizadas e 0 justificativas. Então, uma força superior, sabe? Coisas que não justificam. É meio confuso, né? Porque eles falam que não tem uma parada sobrenatural, mas tem. É um tal campo, assim, que uniria todas as pessoas. Então, é isso, da questão da constelação. Aí, o Matheus lançou a ideia legislativa, que todo mundo no Brasil pode fazer isso, né? Uhum. Tu pode criar uma ideia legislativa, subir no site do Senado Federal, e se tu conseguir 20 mil apoios, essa ideia legislativa pode virar uma sugestão legislativa. E aí, essa sugestão vai ser votada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, e se der o sim, ela vai para os senadores, e aí pode virar um projeto de lei, e aí virar uma lei. É um longo processo. Sim. Aí o Matheus, ele lançou a ideia legislativa junto com outras pessoas, escreveram essa ideia. E aí eu ajudei na parte de divulgar para pedir os apoios. E todo mundo, eu acho que conhece o assunto, ajudou a divulgar, né? Então foi acho que uma corrente bem legal de pessoas divulgando essa ideia legislativa, e atingiu 20 mil apoios em 4 dias. Foi tipo meio que um recorde. Tanto que o Matheus foi chamado no Senado para dar uma entrevista para os jornalistas para explicar, tipo, o que era a constelação. Que é isso que tá bombando aí? Ele preparou, assim, tudo certinho. Aí eles gravaram. Foi a primeira vez no Senado que fizeram um vídeo para apresentar depois para a comissão e tal. E aí ele explicou sobre a pesquisa dele, sobre tudo que tava rolando. E o Senado lá, os jornalistas ficaram muito chocados. Tipo, como vocês conseguiram 20 mil apoios, sendo que existem ideias mais quentes que não conseguem esses 20 mil apoios. Esse engajamento. E aí, agora, virou a sugestão legislativa número 1 de 2022. Só que agora, a Comissão de Direitos Humanos que decide se vai votar, quando vai votar. Não existe uma obrigatoriedade. Já foi adiada 2 vezes. Eles podem fazer o que eles quiserem. Porque é um assunto polêmico. Sim. É um assunto que
tem muito conflito de interesse. E aí a gente participou mês passado da audiência pública. Na verdade, foi assim. Foi organizada uma audiência pública que seria só para falar a favor das constelações. Não tinha parte contra. Era um grupo de pessoas a favor que conheciam o senador que presidiu a nossa sessão, que foi o Eduardo Girão. E ele iria fazer essa sessão a favor. Aí um outro senador que foi… que chama Sérgio Petecão, ele e os assessores dele viram essa audiência e falaram, se tem pessoas falando a favor, vamos ter as pessoas falando contra. E aí eles convidaram algumas pessoas, aí eu fui convidada, o Matheus foi convidado, o pessoal do Instituto Questão de Ciência também foi convidado, psicólogos, nós éramos 6. E a gente fez essa audiência, aí durou 6 horas de audiência pública e teve como se fosse um debate a favor e contra. Mas não existe uma conclusão sobre o assunto, mas eu acho que foi importante para dar mais visibilidade para a causa ainda e para que várias mulheres que eu acho que sofrem com isso possam ter um pouco mais de voz para o problema e para chamar atenção para o que está acontecendo no judiciário, porque eu não acho que seja justo uma mulher passar por isso, sendo que… É uma segunda ou terceira ou milésima violência, né? Ela se mete a uma… porque assim, o que eu falei bastante na audiência do Senado foi a questão da revitimização, né? Das mulheres. Que é crime, né? Agora virou um crime, né? Mas no dia da audiência ainda não era crime. Ah, não? Não, então, tanto que quando eu falei lá, foi tipo assim, mas depor também é. Poderia ser uma revitimização, mas é diferente, porque a constelação, tu tem que reencenar o que aconteceu, entendeu? Reviver. Tipo, como se fosse um teatro. Sim. Pra cura. Hã? Pra cura. Isso. Pra perdoar, né? Tu conseguir a cura perdoando e resolver aquele conflito familiar. Mas Então consiste em perdoar, né? Basicamente, o objetivo deles, quando colocam isso na parte do resolução de conflitos, é pra perdoar. Pra te perdoar, honrar, achar… A mulher já tá fudida, passou tudo que tinha pra passar mais um pouco. A sociedade já… Perdoar. A sociedade já esmaga a mulher. E agora, além de tudo, ela tem que ir lá perdoar. Sim. Mas, porque ela foi feita pra isso, pra perdoar, pra honra. parir, pra amamentar. a Foi constelação feita pra é isso. Eu falei bastante sobre a questão de violência de gênero dentro do judiciário, sobre que as mulheres não conseguem falar porque têm medo de perder a guarda de um filho, várias coisas podem acontecer no processo. E há a questão da revitimização, porque tu viver tudo que aconteceu de novo, reencenar, e ainda por cima alguém justificar, sabe? No dia da audiência, uma das pessoas lá a favor, que eu inclusive respondi na parte da tréplica lá, falou assim, mas se o cara abusou, fez sei lá o quê, pode ser porque ele tinha um problema com a mãe. Caguei. Foda-se. Trata da análise. Foi isso que eu falei, Caguei pro justamente. Foi isso. Foi tipo, não tem nada a ver a pessoa ter um problema com ela, sei lá, ser um estuprador. Tipo, tanto faz o problema dela. Ela cometeu um crime, a justiça não tem que explicar por que ela fez isso. Tem que fazer valer a lei e aquela mulher tem que ter justiça porque aconteceu com ela em qualquer situação. Mas é isso. É uma das pseudociências que eu acho mais absurdas, assim, porque é muito violento, né? Essa constelação. É muito louco, porque aí humaniza o abusador. babaca, humaniza o abusador, mas a mulher, como sempre, é desumanizada, invisibilizada. Não inclusive, existe, a constelação ela é usada na lei da alienação parental, né? Então, assim, tipo, você vai lá, denuncia, olha, minha criança está sendo abusada. E aí o pai fala assim, você é uma mentirosa porque você não tá feliz, você não tá aceitando o fim do nosso relacionamento. E aí eles encaminham essa galera, tipo, essa família. Né, pra constelação. Tipo assim, vamos curar isso daí, você tem que se curar, você tem que aceitar que esse homem foi embora. E aí entra todo um rolê. E no final, às vezes não, na grande maioria das vezes, o pai entra com a lei da alienação parental, com a LAP,
né? E ele ganha o direito à guarda da criança. Então, O tipo assim, direito a seguir abusando. o direito a seguir abusando. E a mulher fica de tipo assim, ela tá fazendo isso porque ela não aceitou o fim do relacionamento. Então a constelação ainda age em cima disso. Então, assim, essa mulher, ela vai. E ela não pode falar, porque é segredo de justiça, porque tem criança pequena envolvida. Então, assim, a gente não é nem que ela não pode, não que ela não consegue. Ela não, se ela falar, ela tá ferindo mais uma vez a lei e ela pode ser, tipo, julgada por ter falado do que ela tá vivendo. Então, assim, as mulheres, elas têm que ficar criando histórias. Tipo, eu vejo várias histórias de lei de alienação com constelação, que é tipo, você procurar, tipo, a sereia e a criança, e aí o tubarão veio e pegou a criança. Então, tipo assim, rola umas analogias pra tentar explicar pras pessoas o que é que essa mulher tá passando, sabe? Então, assim, eu acho muito pesado. Tipo assim, eu tenho acompanhado, desde que, né, eu virei mãe, tem coletivos, tipo, coletivos Mães na Luta, o Brasil contra a SAP, tem o coletivo Voz Materna também, que eu acho que tava junto, a Cibele, né? Então, assim, são mães, e é isso, são mães, são mulheres, mães que estão à frente desse rolê. E o que acontece? O que as pessoas fazem com as mães? Né? Nada. Silenciam, invincibilizam. Então, assim, é muito difícil a pauta chegar quando é uma mulher mãe. Primeiro que a gente não tem tempo, por exemplo, pra fazer uma pesquisa dessa, pra, tipo, colocar tudo isso Sim. daí, né? Tipo, pra organizar. Tipo, porque isso aí a gente já sabe o que tá acontecendo. Então, tipo, às vezes eu olho e falo, cara, não tem tempo de organizar. Se tivesse tempo de organizar, já tava organizado pra, tipo, denúncia, mas não dá. Então, quem tem que fazer mesmo é quem não tem filho. Mas tem que olhar. Bebê. Sim. É isso, porque a gente não tem tempo. Porque ou a gente tá sofrendo uma alienação, ou a gente tá vendo acontecendo, ou não tem como, a gente não tem tempo. É. É muito foda, tipo, Não, muito é importante. difícil também, porque vai que a mulher faça um vídeo e depois ela tá no meio de um processo, comece um processo, alguma coisa ainda é usado contra ela. Contra E o sistema judiciário já é absolutamente machista. Já tem, É, já não, tem foi um criado histórico, por e para, né, eles. um histórico de violência de gênero muito foda. Então, Na nada de novo, se a gente pensar, né? Na própria audiência, o Matheus, ele é sociólogo do direito, ele fala bastante, né, contra a constelação e falou, tipo, que nem sempre resolver é a solução. Porque na constelação é sempre, vamos resolver. Aí ele sempre fala, mas resolver, será que é bom nesse caso? Não era melhor, tipo, não resolver, separar, Porque a constelação tem muito isso do tentar… a pessoa quer se divorciar, não, mas fica junto. Mas será que ficar junto é de fato que é melhor para aquelas pessoas? Enfim, mas a constelação é isso. E no Brasil ela ganhou muita força. É. Muita. É porque ela veio acompanhada da barra de axis, de tudo, né? Veio misticismo. e entrou nas práticas. O mais chocante que é proibido uma psicóloga fazer constelação. É. Mas todas milhões de psicólogas fazem Porque constelação. daí o que elas fazem? As que fazem, né? Ou elas deixam de ser psicólogas para ser consteladora, porque talvez constelação dê mais dinheiro. Ou elas separam. Então eu estou na minha clínica aqui, eu sou psicóloga X. Que eu acho que não funciona na prática, mas na teoria. E aí depois, na outra hora eu sou consteladora. O que elas fazem é, tipo, olha, isso aqui a psicologia não faz. Mas a constelação explica. Então, se você quiser, eu posso te atender no nesse outro horário, dia, no outro 5 local. vezes mais caro. Mas e tem um movimento agora, porque assim, né? Eu sou chata e faço muito barulho, assim, né? Polêmicas. E eu tô nem aí também pra pessoa reclamar ou deixar de reclamar, dane-se. Mas agora tem gente que antes defendia muito a constelação, mas agora tá tentando meio que se desvincular. E aí eles estão criando agora o que chama novas constelações. Que seria a constelação… Dissidentes? Tipo, a pessoa assim, tipo, sai. eu não… Primeiro as pessoas negam, né? Tipo, Bert Hellinger nunca disse isso. Aí tu fala, minha filha, na página tal do livro, bota o print lá. Aí a pessoa meio que, não tem que falar, né? Aí ela começa a inventar desculpas, tipo, tu não entendeu o contexto, tu só pegou uma parte do livro. É que não existe um contexto onde aquela parte se encaixe, né? Se tu falar assim… papai, eu faço isso pela mamãe. Ou mamãe, faço isso pelo papai. Em termos de abuso sexual, na minha opinião, não existe nenhum contexto onde tu encaixe isso e pareça ok, mas… Não, e a gente não é questão de… A gente sabe que ele tava na Alemanha naquele momento. Mas isso não justifica que essa fala… Exatamente. Ou da mãe que tem filhos e casa com um homem sem filhos. Aí o homem vai abusar. Tipo, em que contexto encaixa, né? Ele fala muito também sobre a questão do
não denunciar, né? Tem uma palestra que ele deu que ele fala também para um assistente social não denunciar o agressor de uma menina adolescente, porque ela iria espiar a dor daquele agressor. Aí, supostamente, o assistente social volta uns meses depois e fala que aquela adolescente estava tentando se suicidar. E aí o Bert Hellinger fala, esse é o resultado da sua ação justiceira. E aí eu fico pensando, será que a menina não quer se suicidar justamente porque ela sofreu um abuso? Não. E precisa de uma terapia, de uma ajuda? Nada a ver com denunciar. E também porque denunciar é um fardo muito pesado. E a gente sabe como a justiça funciona também quando tu denuncia. Mas enfim, existem várias justificativas. E não só na questão da mulher. Por exemplo, falam que autismo, né? Que crianças autistas vêm de uma mãe que não desejou o suficiente. Aborto, não tem também essas coisas? Tem de mulheres lésbicas. Enfim, tem várias coisas. Sempre tem uma justificativa. Do tipo, a sua mãe não te quis o suficiente. A sua mãe desejou muito um menino. E aí você veio uma mulher lésbica. Tudo é culpa da mulher, né? Nada é culpa da mãe. Sempre. Nem o pai. O homem é topo da hierarquia. Ele trabalha com hierarquia. Então, a família é essa, né? Tem o topo, aí o homem é o chefe da família. Não, já veio com esse caô, eu não precisa nem ler o resto, né? Já começa… E tem a problemática ainda que outras pessoas falam que daí… É porque, supostamente, o Bert Hellinger, além de colocar essas coisas aí católicas e tal, ele teria vivido um tempo na África, né? Povos originários, Isso, né? numa comunidade Zulu. Só que era uma comunidade Zulu já catequizada, mas enfim, ele disse que ele aprendeu da cultura e tal. Não, inclusive, ele foi lá catequizar, não foi isso? Foi. Então, missionário, você já desconfia. Mas tem várias pessoas de grupos antirracismo e da comunidade negra que falam contra as constelações por questões de apropriação cultural e tal. Então, tem mais essa problemática que outros grupos também discutem dele ter se apropriado de uma cultura, talvez ter inventado, distorcido. Isso porque sim que é tirado de um contexto. Isso sim é tirado do contexto. Porque eu não conheço a tradição daquele povo. Ele simplesmente chegou e falou, eu aprendi isso lá e começou a usar. Sim. Talvez ele pegou um conhecimento que é super válido dentro daquela tradição, daqueles costumes, distorceu e criou uma coisa horrível e ainda disse que é o que eles fazem. Aí tu fica assim, Mas esses dissidentes que você tava contando? Das pessoas que agora criaram as novas constelações. Que seriam a gente não obedece Bert Hellinger. A gente é a nova era da constelação. É isso mesmo! Ai, gente. Aí agora eles agora meio que não falam muito de Bert. É só uma… Pega mal. Pega mal, porque… começaram a falar. Todo mundo já conhece. Claro, porque quais são as etapas de quando tu lança um vídeo assim? A primeira etapa é o ódio, né? Das pessoas que tomam aquele impacto inicial de que ninguém nunca falou sobre isso, então vai ter o ódio. Algumas pessoas, eu sempre achei uma coisa estranha. Daí meio que começam a falar sobre isso. E aí começa a se enviar, né? Em vários grupos e tal. E tu começa a plantar a sementinha na cabeça das pessoas. E outra, os livros dele também estão traduzidos em português. E tu, inclusive, consegue até pela internet. Então, a pessoa que ficar curiosa mesmo e achar que eu sou uma mentirosa, ela vai fazer o quê? Vai lá atrás do livro. Sim. E vai procurar e vai ler aquele livro, vai com os próprios olhos ver aquilo ali. E aí a pessoa começa também a ter um pensamento crítico, conversar com outras pessoas. E eu acho que daí elas começam também a encher o saco das pessoas que estão vendendo aquela prática para elas se posicionarem, né? Tanto que tem uma mulher da constelação que antes ela, calcava o meu nome lá. Toda hora falava. Agora ela adotou uma nova estratégia que é não falar nada. Porque, claro, pensa só, se a tua página ali, imaculada, só de amor e luz, e tu não fala nada, parece que tá tudo certo. Sim. Mas se tu começa a falar, tem uma pessoa lá falando mal de mim, o que os seguidores fazem? Eles vão atrás da pessoa. Pra ver o que a pessoa tá falando. Aí eles começam a… vai ter um pensamento crítico, vou raciocinar. raciocinar. É o que acontece comigo, né? Quando a blogueira fala lá, porque ela tá julgando, tá me julgando que eu deixo o peito na madeira. E quando você vai lá, eu tô falando o quê? Sobre ama de leite, sobre racismo, não sei o que lá. Aí a pessoa fala assim, nossa, vim aqui achar você julgando, achei você, fazendo uma crítica social. Eu falei, então… É isso aí que acontece. Aí a pessoa começa o quê? A seguir o outro perfil.
Ou então fazer um motoboy de treta, né? Que fica. Motoboy de treta é ótimo. Aí pega e me marca lá na página da outra, a outra na Aham. minha página. E aí, essa mulher, especialmente, criou a nova era da É uma das propagadoras. Ah, entendi. Das Não seguimos Bert Hellinger, Isso. seguimos nós mesmas, mulheres maravilhosas. Roubamos a técnica dele. Até. O Ai, empoderamento, que empoderamento. Empoderamento. É tipo isso. E agora ela nem fala mais o meu nome. Mas ela… E agora, na audiência, ela foi obrigada a falar alguma coisa, né? Porque é uma audiência pública dela. Eu avisei que ia dar problema falar sobre… Tipo, agora ela é tipo assim, eu avisei isso aqui. Não, minha filha, tu vende isso aí. Mas enfim, tem vários que fazem isso. Muito cara de pau, Mas né, então cara? a nova era é simplesmente não falar dele. Ou A não nova era é seguimos. tipo assim, nós somos constelação familiar, que é algo que eu não sei definir, mas que não tem mais nada a ver com ele, porque ele falou coisas aí que a gente não concorda. Claro, porque o que importa é dinheiro, né? Então vamos tirar Então o que vamos não tirar, dá certo. vamos tirar o ruim. Vamos Apaga. tirar a crítica. Apaga. E vamos deixar só a parte Entendi. boa. É. Então Caraca, tem isso é- muito. E aí tu vai ver várias pessoas que vão dizer, não, mas aqui a gente não tem nada a ver com Bert Hellinger, deixa pra lá. Gente, muito bom. Esse É. é uma loucura. É, porque vai mudando, vai tendo. Eu tenho certeza que se tirarem do judiciário, se passar um projeto de lei, vão inventar um outro Ah, com nome certeza. e vão Aham. tentar enfiar de algum jeito e a coisa vai seguir. Mas é sempre assim, é sempre a mulher que é a vítima, Pois é. a mulher é a culpada, mas também é a que mais consome. E que acredita, porque a gente tá sempre ali precisando arrumar alguma coisa. Consertar alguma coisa no nosso corpo, na nossa cabeça. A gente- É o que eu falei na matéria também, né? Que a gente tá sempre quebrado ou suja, né? Porque eu não sei se vocês Total. já viram, mas o tanto de coisa que vendem pra consertar algo que não precisa conserto, Não. que nem na live que eu fiz com a Melânia, né? Que a gente começou falando, tá, cristais, alho, iogurte, todas as coisas. Enfiar na perereca os Aham. cristais. Aí ela falou, gente, não enfiem! Porque ela falou, É que nem o Perereca engoliu o o cristal. alien. Não, gente, é que nem o cara que foi um alter no cu, né? Tipo, de academia. Mano, quem tá fazendo aquele negócio no cu dele? As Não, pessoas amiga, enfiam acho que aí é outra coisa. Não, voltar no mas cu. tudo bem, mas é o mesmo assunto. Não, essas pessoas colocam coisas que não Colocam. deveriam. É, Mas na mas- questão da mulher, é tipo assim… Ah, tem um problema X. Sim. Usa. É igual o olhinho de maconha na perereca. A chapachana lá. A chapachana. Mas o Bibi, e é chocante, porque eu lembro uma vez, cara, que uma ginecologista, ela bloqueou a gente. Eu acho que nós duas ficamos infernizando ela, falando: olha que máximo, agora eu faço um pontinho. Ah, a cirurgia íntima. pra… Que aí você dá mais prazer pro homem. Detalhe, não é fazer um pontinho pra dar mais prazer pra você. Não vai mudar nada, você que se foda. Mas eu vou dar mais. Eu fiquei É tão quase o pontinho do marido quando chocada nasce. com Bizarro. isso. Bizarro. E, tipo, inovador, entendeu? Não, tem várias coisas, né? Tem esse de dar o pontinho. Tem umas que agora estavam colocando laser pra… Sim, Rejuvenescer. Deixar clarinha. Aí tu fica, gente, mas rejuvenescer pra quê? a perereca. Não, ninguém fala pra botar alho Não. no pinto, no não sei o quê. Tipo, é Ninguém. sempre… Nem- Não, e aí tem umas pessoas que elas usam umas… Assim, vamos lá. Eu entendo que existe toda uma problemática de, às vezes, tu vai no médico é maltratado, que nem todos os ginecologistas vão trabalhar baseado em evidências, que muita mulher vai sofrer, que existe bastante violência e tal. Isso é um problema. Aí Sim. o outro problema que a gente falou, nem todas pesquisas que podem nos ajudar. Às vezes a mulher tem problemas que não consegue achar solução. Tudo isso eu entendo. Mas aí tu simplesmente fala, não, coloca um alho, coloca um cristal, coloca um não sei o quê. E tem gente que fala assim, mas tem várias mulheres que não têm acesso à saúde. Então, qual que é o problema de botar um alho? Aí tu fica pensando, tá, só porque uma mulher não tem acesso à saúde, tá show mandar ela botar qualquer coisa dentro Gente, mas da alho vagina. queima a mucosa, né? Ainda tem isso, assim, Não, tipo… é que falam, porque supostamente… Antifungo, sei lá. Só que essa parte de antibactéria, antifungo e tal, não é uma coisa que, tipo, tu colocar um alho vai ativar essas propriedades. Se fosse pra ativar, primeiro tu tem que esmagar, porque é esmagado. E, tipo, não existe evidência de que Só tu colocar caralho, ali só caralho na dentro. perereca. Não, e é uma coisa perigosa, sabe? Tipo, ou cristal, que é poroso, tem Sim. bactéria, solta lasca, tu mano. pode te cortar, pode acontecer um monte de coisa. E aí eles usam como desculpa, porque é milenar, porque não sei o quê. E não tem nenhuma evidência de que é uma
uma prática milenar, tradicional. Falaram que porque é uma prática tradicional chinesa. Aí eu achei um artigo onde um grupo de pesquisadores chineses pegou essa afirmação e pesquisou em todos os museus e todos os materiais que eles tinham da China, porque eles guardam tudo lá, né? Dos últimos milênios que foram utilizados por mulheres, não sei o quê, e não encontraram um cristal daqueles. Nenhum. Aí falaram, não, aqui na China a gente não tá usando isso, não. Não existe nenhuma imagem, nenhum objeto, nada que a gente achou nos museus, nos nossos estoques aqui, enfim. E nada. E as pessoas dizem, mas é que usa. Aí vira tudo um comércio, porque daí tem o cristal assim, o cristal assado. Vaporização do útero também é muito pra limpar o útero. Tipo, Tirar o seu ex de lá. a Melania falou, gente, o útero, ele não precisa ser limpo. A vagina lá é autolimpante, gente. Não tem. Tirar a energia do ex. Tirar a energia do ex. Várias coisas. E é sempre a mulher, né? Sempre. Aí tu algo vai- fácil. Vai algo vaporizar fácil. o pau. Pra ver se alguém vai vaporizar o pau. Não, é louco. Mas aí as mulheres querem, por quê? Tu vai fazer essa limpeza, e aí, se tu não tá conseguindo um namorado, se os teus relacionamentos não estão Que dando merda. certo. É se- tanta vulnerabilidade que a gente é a presa fácil pra todas essas com questões. certeza, porque… E é o que tu falou, nunca é pra gente. É sempre pra um namorado, pra um ex, pra uma coisa que não tá dando certo. Pra você ser escolhida, porque você Exatamente. deve ter alguma coisa errada. Se você Porque não tá for com a escolhida. energia muito masculina. Porque as mulheres modernas têm energia muito Sim. masculina. A gente é muito contestadora, a gente é autoritária. Eu fico com muita Assim raiva. vai ser difícil A gente você continuar briga. um namorado, Juliana. Se você É. continuar assim desse jeito, ninguém vai te querer. Pois é. Eu falo, que bom então, que eu tô de boa. Então, se ninguém vai me querer… É. Gente, a gente ficaria conversando com Bibi pra sempre. Bibi polêmica, amo. Bibi perigosa é essa aí. perigosa. Mas é que… eu fico com muita raiva. Porque é sempre assim, as mulheres, elas são muito vulneráveis, né? Sim. E a gente já cresce numa sociedade que a gente tem que se comportar de determinada forma. Eu sou muito criticada, porque… é agressiva ou é irritada. Não, gente, eu só tô Raivosa. falando… Bibi, é isso. Tem mais alguma dúvida com Bibi? Tô muito feliz. Gostei Bibi, muito. amamos muito, assim. Ainda bem que você não falou que o coelhinho da Páscoa não existe. A coelhinha, porque lá em casa vai uma coelhinha. É mulher. Aqui trabalha, né? ó, Quem fica sempre. fazendo em casa. Tá lá de Ela rolê. faz o Tá vendo ovo, televisão. Ainda tem que O entregar. O coelho tá de boa, né? Na lagoa. Justo. Filho da puta. Bibi, amamos muito você. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem, pela sua disposição em se expor, porque a gente sabe que não é pouca coisa o que você deve receber de hate, de ataque. Né? Parabéns, você é uma bola. inspiração. Nem do bola, é ótimo. Espero que você tenha nem do bola. Tomara que a Dá terapia esteja em licença. dia. Você é uma inspiração. Espero que você tenha gostado. Gostei, eu adorei. Quando me convidou, eu falei, gente, eu já assisto. Eba! Maravilhoso. Viu, Bibi Balas? Belendo. É isso? É isto. Beijo, gente. Obrigada. Quer falar mais alguma coisa, eu quero Bibi? agradecer. E é isso, gente. Não caiam aí em pseudociência. Boa. Fujam. Fujam. E Fujam. rebelem-se. Beijo, gente. Beijo. Senta direito, garota.